Olá, crianças! Bom dia para vocês! Hoje estamos em mais um dia de aula, né? Começamos essa semana com feriado. Na segunda, tivemos terça-feira, aula de matemática. E hoje, quarta-feira, dia 4 de novembro, já finalzinho do ano, né? A gente já tá indo aí para o último mês, a gente está no penúltimo, no mês 11, que é novembro, né? Então, a gente já está no 4 de novembro. Na hora que vocês forem fazer a data, aí preste atenção na data. A gente trocou de mês, a gente estava em outubro, agora a gente está em novembro, tá? Dia 4 de novembro de 2020, tá joia? Professora, com muita saudade de vocês, a gente fazendo aí mais algumas tarefas. E daí, olha só, hoje a gente vai pegar nosso caderno, vai fazer a nossa data, fazer o nosso alfabeto. Hoje não precisa fazer número, porque hoje tem língua portuguesa. E daí a gente vai trabalhar hoje um pouquinho com a escrita, a leitura e a escrita. E a nossa primeira atividade de hoje está lá na página 121, olha lá, do EMAI. EMAI e ler e escrever, né? Então, a gente vai pegar esse livro da capa laranja, que é o EMAI de matemática, e o ler e escrever. Vamos abrir na página 121 e a gente vai ter aqui uma lista para ser feita. Uma lista com ingredientes. Então, vamos lá, atividade 5, ingredientes de uma receita de macarrão. A professora vai ditar uma lista de ingredientes utilizados para fazer a receita do macarrão alho e óleo. Então, olha só, aqui a gente tem que colocar quem? Os ingredientes. A receita é um portador de texto, né? Que se divide em duas partes. A primeira parte da receita são os ingredientes. A segunda parte da receita é o modo de fazer, o modo de preparo, né? Mas quer dizer a mesma coisa. Então, são essas as duas partes. Depois que teve lá a lista com todos os ingredientes, na segunda etapa a gente sempre tem numa receita o modo de preparo. A nossa atividade de hoje, a nossa receita, então a gente já falou aqui que é o macarrão alho e óleo. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta tanto, tá? Então, olha só. Sabendo aí que a nossa receita que nós vamos fazer é macarrão alho e óleo, a gente vai imaginar quais são os ingredientes que a gente vai usar aí nessa receita. Para a gente saber disso, ter mais uma ideia, o que a gente vai fazer? A gente hoje vai trabalhar a leitura. Nós vamos estar fazendo o quê? Nós vamos estar vendo como que se prepara esse macarrão, que é o modo de preparo. A Pro tá vendo aqui, mas a foto da Pro tá faltando aqui um pedacinho aqui embaixo, né? Mas a Pro vai ler aqui no livro da Pro e vocês vão abrir na página e vão seguir aí o modo de fazer. Nós vamos começar aqui, ó, no cozinho. Põe o dedinho lá na apostila e vamos à leitura, tá joia? Eu vou ler no meu livro. Vocês leem no livro de vocês. Aqui tá a ilustração só para vocês saberem direitinho a página que a gente tá. Combinado? Então tá escrito assim: cozinhe o macarrão em água fervente com sal, tomando cuidado para que não amoleça demais. Escorra-o bem, depois de lhe ter passado um pouco de água fria. Leve ao fogo uma panela com o azeite, o alho e o óleo e a cebola. Refogue, tendo cuidado de não deixar o alho e a cebola ficarem escuros. Quando tiverem uma bonita cor amarela, acrescente o macarrão escorrido junto, sal fino a gosto. E depois misture bem o macarrão ao azeite, junte a salsa e sirva bem quente numa travessa. Isso é o que está escrito aqui. Eu quero que vocês
além de fazerem a lista, vocês exercitem a leitura desse modo de preparo. Ele está todo em caixa alta, quer dizer que facilita a leitura de vocês, está tudo em letra de forma, então é mais fácil a leitura. E agora, a gente já ouvindo o modo de preparo, a gente vai pensar o que nós vamos precisar para fazer esse macarrão. Então, olha lá, nos ingredientes, o que a gente vai colocar? Nós vamos pegar o lápis e vamos vir aqui, ó. Tem várias linhas. Então, a gente vai marcar os nossos ingredientes. Em cada linha, a gente vai marcar um ingrediente diferente. Para fazer um macarrão de óleo, a gente vai precisar do quê? Macarrão, né? Então, nós vamos ter que marcar aqui, macarrão. É o ingrediente principal do macarrão alho e óleo. Depois aqui fala que a gente vai precisar de óleo, né? E a gente vai precisar na outra linha do quê? De cebola e alho, né? E daí, olha só, então a gente já sabe que são esses os ingredientes. Daí a gente sabe que lá no final fala que é para pôr o quê? Sal, né? A gosto, que vai pôr, algumas pessoas preferem mais salgado, outras menos. Então, vocês vão colocar em sal e depois também vai colocar o que para decorar? A salsinha picada. Então, o que nós vamos escrever aqui nessa lista? A gente pode numerar ou não, tá? Só colocar na linha. Macarrão, a gente vai precisar do óleo, a gente vai precisar, não precisa pôr a quantidade, tá joia? Que daí fica mais complicado para vocês escreverem, vamos pôr só os ingredientes. Então, voltando, macarrão, óleo, depois a gente vai pôr sal, depois a gente vai pôr alho e cebola, né? Alho em um, cebola em outra linha. E daí a gente vai escrever lá no final, por último, a salsa. Salsa. A gente coloca o sa do sapo, sa, o S e o A. Salsa. Então, a gente, para ficar esse sal, como que a gente escreve sal? A gente vai usar na salsa e lá no sal. Começa com a mesma sílaba, olha só. Sal e salsa. Salsa tem a palavra sal dentro dela. A primeira sílaba, a primeira parte é sal. Então, olha só. Para ficar al, el, il, ol, a linguinha enrola lá em cima. A gente coloca quem? Um L para ficar al. Parece quando a gente fala que é sa, né? Tem um sonzinho do U, mas não é. É uma letra L. Então, a gente vai colocar lá o último ingrediente. A gente vai usar essa dica, tanto quando a gente for escrever sal, como quando a gente for escrever salsa. Para a gente escrever macarrão, né? A dica que a Pro vai dar. Quando a gente tem esse som que raspa na garganta, né? Que faz macarrão. Então, a gente vai ter 2 R's, tá joia? E depois que a gente escreveu macarrão, no final ainda tem o ão, do A, E, I, O, U, ão. Então, presta atenção nesses detalhes. Tudo a Pro já ensinou para vocês, tá joia? O óleo também é fácil a escrita. Cebola também é fácil, né? E daí a gente termina aí colocando a salsa. Vamos escrever esses ingredientes e daí a gente vai para a próxima página. A próxima página que a gente vai fazer é a página 121. Eu vou localizar para vocês, olha aqui. É esta página aqui. É essa página.
Ingredientes de uma macarronada. Só que essa macarronada aqui que nós vamos falar agora não é essa macarronada de óleo, tá joia? Aqui, olha só, a professora vai ditar os ingredientes que compõem uma macarronada. Essa macarronada é uma macarronada à bolonhesa. Quando na escola a gente tinha lá na segunda-feira, geralmente era o arroz temperado, um risoto ou o macarrão à bolonhesa. O que é o macarrão à bolonhesa? Às vezes tinha macarrão com frango também, mas esse daqui é macarrão à bolonhesa. Então, o macarrão à bolonhesa é um macarrão que vai molho e um macarrão que vai carne moída, tá? Então, a gente faz aquela carne moída com molho e a gente tempera o macarrão ali. Ele fica um macarrão com carne moída, a gente chama de macarrão à bolonhesa, tá joia? Então, aqui a gente vai localizar nessa lista, nós vamos ler todos os ingredientes e vamos circular somente o que vai na macarronada, que está ilustrada aqui, nessa macarronada, tá? Então, a gente vai ler aqui, ó. Vamos ler todo junto. Põe o dedinho, página 121 agora. Tá joia? Então, a gente vai ler lá, ó. Feijão, batata, macarrão, alface, pó de café, carne, abobrinha, depois berinjela, molho de tomate, arroz, sal e pimentão. Então, aqui são os ingredientes que tem nessa lista. Dessa lista, nem todos foi nessa macarronada. Então, nós vamos pintar com lápis colorido, circulando. Não passa muito forte, senão a gente não vê o que tem embaixo, tá joia? Passa e pinta clarinho. Então, a gente vai circular os ingredientes da macarronada à bolonhesa, que vão ser o quê? Macarrão, tá? Carne, que é a carne moída que a gente vai pôr. A gente vai pôr também um molho de tomate. A gente vai pôr sal, tá joia? Então, o que vai nessa macarronada? A gente vai colocar macarrão, depois a gente vai usar carne moída, né? Que é a carne. Depois a gente vai usar molho de tomate e sal. Tá joia? Ah, professora, mas é que a minha mãe faz, ela coloca mais alguma coisa. Mas a nossa aqui hoje a gente vai colocar só esses ingredientes. Macarrão, molho, o sal e a carne. Combinado? Então, vocês vão circular papel. Isso é muito fácil. Importante, nós vamos exercitar a leitura. Primeiro lá no modo de preparo. Segundo agora aqui na lista. Tá joia? E daí agora a gente vai fazer uma atividade na página 130, tá? É bem mais lá na frente. Vai ser essa página aqui que eu vou colocar para vocês. Olha só, a 130. Leitura de uma parlenda. E daí aqui tem uma parlenda muito conhecida. E nós vamos fazer o que nessa parlenda? Nós vamos trabalhar também a oralidade, a leitura dessa parlenda. Tá joia? Então, olha só, eu quero que todos trabalhem a leitura desse pequeno texto que é essa parlenda. Vocês vão escolher e vão mandar para mim ou a leitura do modo de preparo, ou a leitura da lista de ingredientes da macarronada, mas daí eu não quero que leia só os que circulou, eu quero que leia todos, combinado? Ou a parlenda do suco gelado. Vamos lá? Atividade 2, leitura de parlenda.
Temos um copinho aqui de suco e daí tá escrito: leia a parlenda Suco Gelado da tradição oral e recite o alfabeto. Então aqui tem a parlenda e logo abaixo da parlenda a gente tem quem? O alfabeto. Tá? No da Pro não tá aparecendo tudo, mas se vocês olharem na página do livro vai estar bonitinho, tá joia? Então a gente vai pegar o nosso lápis para nos auxiliar. Vamos primeiro passando, juntando aí as sílabas, separando as sílabas, os sons de cada palavra, e depois a gente vai fazer o exercício da leitura, joia? Assim como a gente pode fazer isso lá no modo de preparo e também na lista. Então, nós vamos separar a sílaba aqui. Suco, gelado, cabelo, arrepiado. Qual, olha que sílaba complexa aqui, ó. Qual, nós precisamos para um som de 4 letras. É uma sílaba complexa acompanhada do final L. Então, olha o quá, quá. Tem o U aqui no meio para ficar quá. E ainda tem o L para ficar qual. Qual é a letra? Tra. Sílaba complexa, ó, tem 3 letrinhas para formar um som. Letra. Do, seu, namorado. É uma pergunta. Então, na verdade, a parlenda é: suco gelado, cabelo arrepiado, qual é a letra do seu namorado? E daí, olha só, o que a gente vai fazer? A gente vai recitar as letras de uma criança aqui do lado querendo participar da aula. Oi. A gente vai participar, a gente vai recitar as letras do alfabeto, né? E quais são essas letras do alfabeto que a gente tem? Nós vamos fazer a leitura também do alfabeto, que é A, B, C, D. Vamos lá, a Pro vai mostrar. Deixa eu falar para a visita e passear. Fala tchau, tchau. Tchau. Olha lá, tchau. Tchau. Então, isso, agora espera um pouquinho. E daí, olha só. Então, a gente começou. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N. Daí a gente tem na linha de baixo O, P, Q, R, S, T, U. Daí lá no livro tem as outras de baixo, que vocês vão acompanhar aqui, ó. Depois tem o quê? O V, W, X, Y, Z, tá? Então, vocês vão escolher. Vai treinar a leitura disso aqui e vai mandar para cá. Então, vai treinar lá. S com U, dá que som? Su, su. C com O, dá que som? Co. Então, vai dar su, co. Depois, G. G com I, vai dar G. Lá, lá. Um L com A. Lá. Do. Um D quem? Com o. Depois aqui o outro som. Como que é o K? K. O C e o A. B. B. B com o E. K. B. Lo. Lo. Um L com o som do O. Observe que a vogal, ela sempre exerce o som, né, final da sílaba, tá? Então, por exemplo, se eu tenho um ba, é um B com A. Eu vou continuar conservando o B, mas o que vai acontecer? Eu vou ter que colocar, se eu for fazer
um B, eu vou colocar o B e o E. Se eu for fazer o bi, eu vou fazer o B e o I. E se for o bo, né, eu contenho o som do O. Então, eu vou colocar quem? O para ficar bo. E se for o U, vai ficar bu. A vogal continuou sendo sempre a mesma, tá? Mas a consoante foi sempre a mesma, a letra B. Mas as vogais foram mudando. E quando chega lá no fim, a gente coloca quem? O bão, que é o ão. Ba, be, bi, bo, bu, bão. Isso acontece com todas as consoantes. Quem são as consoantes? O B, o C, o D, o F, o G, o H, o J, o K, o L, o M, o N, o P, o Q, o R, o S, o T, o V, o W, o X e o Y e o Z, tá? Então, todas as consoantes, elas têm o seu som como letras. Para ela se tornar uma sílaba, ela precisa estar junta com quem? Com uma vogal ou mais letras. Uma vogal ou mais letras. Porque pode ser que numa sílaba complexa, por exemplo, igual a gente falou aqui, ó, no arrepiado, tem 2 R's. Pode ser que seja aqui o qual, que é um som só, que é uma sílaba, né? Tenha 4 letras, né? Mas dentro dessas letras tem que ter quem? A vogal. Essa vogal vai dar aquele som familiar que a gente vai ficar fácil de identificar. Tá joia? Então, o que nós vamos fazer nessas tarefas? Além de preencher o que se pede, nós vamos também trabalhar a leitura, tá? Então, aqui a gente vai ter 3 opções de leitura. Primeira opção, o modo de preparo da macarronada, que é um texto maiorzinho. Pode ser para aqueles que já estão mais familiarizados, né? Tem aluno que já está lendo muito bem. Então, sem dificuldade, ele pode pegar um modo de preparo que é maiorzinho. A gente tem aluno que está começando aí a identificar a sílaba, o som, então ele pode estar lendo a lista de palavras, né? Na lista, ele vai fazer a mesma coisa quando ele voltar lá atrás. Olha só, lá na lista ele vai fazer a mesma coisa, ele vai pegar, separar os sons e vai riscando ali com lápis. Eu gosto de riscar porque fica mais fácil de ver e identificando os sons. Então, por exemplo, se eu estou escrevendo ba, tá, tá, eu preciso de que som primeiro? Ba, B e o A. Depois tem que tá, tá. Como que é o som do tá? Eu tenho o T, que é a consoante, mas eu tenho uma vogal aqui, ó. Tá, tá. Já tá falando o nome do A. Tá. Depois, o mesmo som de novo, ó. Ba, tá, tá. Então, repete o mesmo som, tá? Então, repete as mesmas letras. Repetiu o som, repete a letra, tá? E assim vocês vão treinar para mim um desses textos. Pode ser essa lista e pode ser a Parlenda do Suco Gelado também, tá? A Parlenda do Suco Gelado inclui recitar o alfabeto. Vai pedir para a mamãe, para alguém filmar, porque daí a professora vai dar nota, vocês sabem que ganha pontinho positivo. Quem participa com a leitura, quem envia a leitura bonitinho, ganha uma notinha a mais, tá bom? Porque tá se esforçando aí para fazer aí as atividades que a prof pede de leitura. Joia? Então, um abraço para vocês. Essas são atividades de hoje, são atividades de língua portuguesa. Vai trabalhar bastante a reflexão, que é o pensamento de como se escreve cada palavra, separando os pedacinhos, dividindo as letras, as sílabas e as palavras. Joia? E assim a gente acaba construindo aí, se empolgando no mundo da escrita e da leitura também, né?
Então, para escrever, tem que usar refletir e pensar. Para ler, tem que refletir, tem que pensar, e daí tudo vai dar certo. Tá joia? Um abraço para todos, fiquem com Deus, para todos os familiares aí que estão nos ajudando. A gente sabe que tem sido difícil, mas que vocês persistam, porque falta aí pouco tempo, né? E logo, logo a gente vai poder estar junto pessoalmente, se Deus quiser. Abraço!